Saudações, eu me chamo Eduarda Lopes Postol, sou aluna da graduação do curso de Geologia e vou apresentar o projeto de TCC com o título Reativações cenozoicas de falha nos domínios dos lineamentos São Jerônimo-Curiúva e Rio Alonso no Arco de Ponta Grossa, Paraná. Essa pesquisa está inserida no projeto de Geocronologia Bioluminescência Oticamente Estipulada, Termoluminescência de Depósitos Sedimentares Recentes e Urânio-Tório em Calcita ao longo do eixo do Arco de Ponta Grossa. Tem um auxílio financeiro pela PR-PPG, orientação do professor Eduardo Salamuni e orientação da mestra Jéssica Miranda dos Santos. Essa pesquisa tem como objetivo a análise morfométrica da região do arco entre os lineamentos magnéticos São Jerônimo-Curiúva e Rio Alonso para identificação dos indícios de acomodação de tensão e reativação de falhas. A justificativa para a realização dessa pesquisa é a necessidade do estudo das reativações, visto a influência dos lineamentos NWSE, que são a direção do arco, em diversos processos geológicos, como as bacias offshore, recargas de aquífero, percolação de água no solo, podendo influenciar processos de movimentação de massa e gerenciamento de contaminantes. Aqui na imagem podemos perceber que os lineamentos das bacias offshore apresentam direção NWSE, também a mesma direção do arco, e inclusive aqui o lineamento São Jerônimo-Curiúva se estende virando um lineamento que limita o sal. A área está localizada na região sul do Brasil, no leste do estado do Paraná, abrangendo a região de Curitiba e região metropolitana. Está colocada no Planalto de Curitiba, com área total de 4.000 km², com extensa malha rodoviária, sendo no mapa destacado somente as rodovias federais. Esse é o mapa de magnetometria da região da área de estudo disponibilizado pela CPRM, no qual é possível observar a feição marcante de direção NWSE correspondente ao Arco de Ponta Grossa e suas intrusões de dique. Como os levantamentos de magnetometria são muito utilizados para a identificação de feições estruturais profundas, podemos ver a relevância e a expressividade do arco na crosta. A geologia local da área é formada pela extensa geodiversidade do cinturão Ribeira-Sul, composto por unidades de idade arqueana e paleoproterozoicas do terreno Paranaguá, Luiz Alves, Curitiba e Apiaí, intercalados com unidades neoproterozoicas deformadas durante a orogenia brasiliana, que formou o supercontinente gondwana. Neste contexto, os lineamentos principais têm direção NSW e ocorrem como extensas zonas de cisalhamento. Sobre essas unidades estão depositadas as unidades da Bacia do Paraná, que são precedentes à formação do arco. O Arco de Ponta Grossa se forma durante a separação do supercontinente gondwana, iniciada após as deposições da Bacia do Paraná. Forma uma antiforme de mega escala com eixo orientado para NWSE, limitado pelos lineamentos magnéticos Guapiara, São Jerônimo-Curiúva, Rio Alonso e Rio Piquiri. É marcado no terreno pela intrusão de diques de diabase colocados nos planos de falha e fraturas, gerando feição característica e marcante no terreno. Esses lineamentos são passíveis de apresentar novas reativações por serem uma zona de fraqueza ainda afetada pelas movimentações atuais das placas tectônicas, que colocam a placa sul-americana em regime de afastamento do continente africano e abertura do Oceano Atlântico. Aqui podemos ver uma síntese de todas as reativações, como as direções de reativação postuladas por diversos autores, sendo a primeira no Jurássico, com sigma 1 e N10W, responsável pela geração das estruturas e colocação dos diques, seguidas de reativações no Eoceno-Oligoceno, como extensional de noroeste e sudeste, do Oligoceno-Mioceno, uma transcorrência sinistral EW, do Pleistoceno superior ao Holoceno, uma transcorrência destral EW, no Pleistoceno-Holoceno, extensão EW, e no Holoceno, compressão EW. Com isso, podemos ver que há diversas reativações dos lineamentos do arco de Ponta Grossa e como esses lineamentos são responsáveis por acomodações e deformação. A metodologia adotada nessa pesquisa será da seguinte maneira. Primeiro, a aquisição de dados com levantamento bibliográfico, imagens de satélite e mapas, análise morfométrica das feições, segundo os conceitos de Howard e Summerfield, depois o tratamento estatístico dos dados adquiridos com os softwares Azimuth Finder e Intensor, para definição das reativações e dos campos de falha e tensão.
A primeira realização do trabalho será a revisão bibliográfica, com leitura de trabalhos sobre os parâmetros de análise estrutural, morfométrica, busca de trabalhos de definição e análise do arco de ponta grossa, principalmente aqueles que realizam análises a partir de dados de campo. Aqui estão alguns dos trabalhos que serão utilizados para a revisão bibliográfica. São trabalhos que abrangem desde a evolução do rift de separação dos continentes, das primeiras definições do arcabouço estrutural do arco, estudos hidrodinâmicos e morfológicos, e por fim o trabalho de Farias et al., esse destacado em vermelho, trabalho do qual serão utilizados os dados estruturais coletados em campo. A segunda etapa da metodologia consiste na aquisição dos dados e início da análise com imagem de satélite Alus Pulsar, e, consequentemente, a geração dos produtos a partir da imagem de satélite. Aqui está um detalhe mostrando como funcionam as imagens de satélite Alus Pulsar. Elas são disponibilizadas pela American Satellite Facility, em conjunto com a NASA. Aqui em amarelo é o contorno aproximado da área de estudo, em azul são todos os levantamentos disponíveis para a região, e o detalhe em vermelho para mostrar a resolução espacial das imagens de satélite, que apresentam resolução de 12,5 metros. Os produtos que serão gerados através das imagens de satélite serão obtidos através do software ArcGIS com o uso das ferramentas como o Hydrology, para obtenção das análises das bacias hidrográficas, das drenagens e para possibilitar o traçado das drenagens alinhadas, a ferramenta Surface, para a geração do Hillshade, que seria o relevo sombreado da região da área de estudo, para possibilitar o traçado dos lineamentos do relevo, e a ferramenta Swath Profiler, que permite a geração de perfis longitudinais dos rios para possibilitar a análise de KSM. Por fim, a última etapa da metodologia consiste no tratamento estatístico dos dados para obtenção dos resultados. Nessa etapa, os lineamentos retirados dos Hillshade e das bacias hidrográficas serão analisados utilizando as ferramentas Azimuth Finder e o software WinTensor para os dados de campo. Aqui está um detalhe, a ferramenta Azimuth Finder, na qual é possível inserir os layers gerados de lineamentos. Esses layers serão convertidos em dados que serão incluídos no software Geotech Stereo, no qual serão obtidos os diagramas de frequência e comprimento dos lineamentos. Para os dados de campo dos trabalhos de Farias et al., será utilizado o software WinTensor, no qual permite a obtenção das direções de palha e tensão e dos esforços de sigma 1, de sigma 2 e sigma 3. Nessa tabela está demonstrado como será realizado o cronograma de atividades para a realização do trabalho, com o início dos trabalhos realizados em setembro, a defesa em dezembro, como essa apresentação, e a finalização da entrega do projeto final, com todos os resultados, em abril. O período de desenvolvimento do trabalho está mais curto em comparação com os anos anteriores, devido aos semestres condensados ocasionados pela pandemia do Covid-19. Em termos de viabilidade do projeto, a obtenção de dados será feita através do uso dos periódicos assinados pela UFPR. As imagens de satélite são de acesso livre mediante somente inscrição na plataforma da American Satellite Facility, e os softwares são disponibilizados no Laboratório de Geologia da UFPR. Essas são algumas das referências utilizadas nessa apresentação. Os agradecimentos à UFPR, ao Departamento de Geologia da Universidade Federal do Paraná e à PRPPG pelo financiamento da pesquisa. Muito obrigada.